Olá pessoal, que alegria ter você aqui comigo no canal Atualidade à Luz da Bíblia, para junto aprendermos a luz da Palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês um tema quase que intrigante. Mas de antemão eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para toda semana receber as nossas notificações. E vamos lá. O tema de hoje é: sou cristão e de esquerda. E agora? Pois bem, eu quero começar iniciando dizendo que seguir Jesus significa constantemente nadar contra a correnteza de um sistema totalmente mudando. Agora, quando alguém diz, sou cristão de esquerda, meio que de imediato surge dúvida, certo? Ou uma tensão, quase que uma contradição no imaginário daquele que escuta. E a pergunta que não quer calar é possível um cristão ser de esquerda? Existe espaço para um cristão dentro da esquerda? Ou será que essas duas realidades são irreconciliáveis? Há uma contradição entre elas. Para responder a isso, nós precisamos dar alguns passos lá atrás, lá na história, para podermos entender. A chamada esquerda não é apenas um partido político. É um fruto de uma longa trajetória filosófica, social e ideológica. As suas raízes estão no iluminismo, aquele período do século XVIII em que pensadores começaram a questionar a monarquia, dizendo que a monarquia não era absoluta. A igreja, com o seu papel, foi instituindo alguns privilégios para uma elite dominante da época, mas também havia uma busca por igualdade e por liberdade e por novos rumos para a humanidade. E com o passar do tempo, a esquerda ela foi se transformando. Lá no século número XIX, encontramos o Karl Marx e o Friedrich Engels, que deram forma a uma das ideologias mais marcantes da esquerda, o marxismo. Para eles, a luta da história era a luta de classes. O opressor contra o oprimido, o patrão contra o trabalhador. A propriedade privada seria a raiz da desigualdade. E o caminho para a justiça passaria pela revolução, pela eliminação do sistema capitalista e pela construção de uma sociedade sem classe. Esse é o pensamento marxista. Até aí, podemos perceber que há meio que uma ligação com o discurso cristão, do que os cristãos dizem, né, sobre justiça, cuidado com os pobres. Afinal, Jesus também denunciou as injustiças deste mundo. Também levantou a voz contra os opressores. Mas existe uma diferença fundamental. O marxismo clássico, ele é o quê? Materialista. Ele é ateu e ele rejeita a religião como ópio do povo, que é um mecanismo que adormece de forma consciente e mantém os pobres submissos. E é nesse ponto que a fé cristã e a esquerda marxista ela entra em confronto direto. Porque o problema, ao longo do século, lá pelo século XX, muitos regimes da esquerda, inspirado na ideia de Marx, adotaram posturas radicais contra a fé. A exemplo, temos a União Soviética, que perseguiu o cristão, fechou a igreja, tentou substituir a fé em Deus pela fé no Estado. Em Cuba, líderes religiosos foram silenciados. Na China, até hoje, cristãos enfrentam restrições severas. E tudo isso podemos ver de forma histórica. O quanto que a esquerda na política ela foi implementando formas comunistas. Ela viu a religião como inimiga, como um obstáculo a ser vencido.
Mas a esquerda não se resume somente no marxismo. Existe também o que chamamos de a esquerda progressista, principalmente no Ocidente. Essa versão moderna defende a pauta como a legalização das drogas, a descriminalização do aborto, o relativismo dos valores da família tradicional e a promoção de ideologias que muitas das vezes entram em conflito direto com os princípios bíblicos. E o discurso é sempre de liberdade individual e absoluta, mas em muitos casos acaba se tornando meio que um afastamento da moral cristã. E é aqui que surge o grande dilema. Como alguém pode ser cristão e ao mesmo tempo se identificar como uma pessoa de esquerda? Para entender isso, também precisamos olhar para a Bíblia, para a história da igreja. E Paulo, em suas cartas aos Romanos, capítulo número 12 e versículo número 2, ele vai dizer assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então o Evangelho é, em essência, uma mensagem de transformação. Jesus pregou um reino que não se conformava com este mundo. Ele se aproximou dos marginalizados, tocou os leprosos, defendeu mulheres, acolheu crianças, denunciou os líderes religiosos hipócritas e governantes corruptos. Se olharmos por esse ângulo, poderíamos dizer que Jesus foi progressista. Pois bem, ele rompeu barreiras da sua época. No entanto, Jesus não foi um revolucionário político, como Marx vinha com esta ideia. Nem pregou uma ideologia de esquerda ou até mesmo de direita. O reino de Deus, ele não é fruto de eleições, partidos ou revoluções humanas. É um reino totalmente espiritual, que transforma algo de dentro para fora. Aí lá durante o século XX, especialmente na América Latina, surgiu um movimento chamado Teologia da Libertação, onde padres, pastores, teólogos olharam para a miséria e para a opressão dos povos e começaram a dizer: se Jesus está ao lado dos pobres, então a igreja também deve estar. Eles começaram a associar a mensagem do Evangelho com a luta por justiça social. Muitos desses líderes beberam da fonte marxista. Isso é sério. E aqui, novamente, surgiu a tensão. Até onde é legítimo usar uma ideologia política para explicar a fé cristã? Já parou para pensar? Mas a verdade é que ser um cristão de esquerda é, antes de tudo, um chamado a pensarmos ou a refletirmos de forma profunda. Porque significa que você se preocupa com justiça social, com a igualdade, com os pobres, com os marginalizados. Isso certamente é louvável. Porque existe uma certa harmonia com a mensagem com que a Bíblia nos diz que devemos fazer. Mas também significa que você precisa ter muito cuidado para não abraçar agendas que contradizem a própria essência da fé cristã. Um cristão, ele não pode, em nome de uma ideologia, negar os valores da vida, da família, da santidade, da palavra de Deus. Não pode apoiar o aborto, por exemplo, em nome de direitos individuais,
Quando a Bíblia ensina que a vida ela é sagrada, desde o ventre. Não pode relativizar a família, quando Cristo já estabeleceu como base para a sociedade. Não pode transformar a liberdade em libertinagem. É um ponto crítico. Então, como caminhar nesse equilíbrio? Pois bem, primeiro eu quero compreender juntamente aqui com você. O Evangelho, ele está acima de qualquer ideologia, certo? Você pode se identificar com a ideia de justiça da esquerda ou com a ideia de liberdade da direita, mas nada disso vai substituir a fé em Cristo. Nem a esquerda nem a direita salva o mundo, certo? Mas quem salva é Jesus. Vamos lá. Segundo, é preciso discernir a palavra de Deus como um filtro e critérios para julgar qualquer ideia política. Se uma pauta da esquerda promove justiça sem ferir os princípios bíblicos, não há problema em apoiá-la, certo? Mas uma vez que essa pauta ela ataca a vida, a família ou a fé, o cristão ele precisa e deve se posicionar com clareza, mesmo que isso signifique nadar contra a maré do próprio sistema mundano ou certamente de um grupo político. Terceiro, é necessário humildade. A história mostra que tanto a esquerda quanto a direita, elas cometeram vários erros, e muito grave, por sinal. A ditadura da direita perseguiram povos, exploraram trabalhadores, enriqueceram às custas da miséria. Já a ditadura da esquerda perseguiram o cristão, destruíram economia, reprimiram liberdade. Então vejamos, nenhum dos dois lados é perfeito. O último governo justo e perfeito sempre será o reino de Deus. Portanto, ser cristão de esquerda não deve ser sobre levantar uma bandeira vermelha, mas sobre levantar a cruz de Cristo. Deve ser sobre lutar por justiça sem perder a santidade, sobre amar os pobres sem esquecer da verdade, sobre buscar a igualdade sem relativizar os princípios eternos. E aqui eu deixo uma reflexão final para nós. A verdadeira revolução, ela nunca será política, mas espiritual. Porque o maior inimigo da humanidade não é a desigualdade econômica, nem a opressão política. Mas o maior inimigo da humanidade é o pecado. É ele que separa o homem de Deus, que gera a injustiça, que gera a corrupção, o egoísmo, a violência, a guerra. Então nenhum sistema político ele consegue resolver o estado crítico da humanidade, que é este aí. Somente a cruz de Cristo que pode trazer solução. Então quando alguém perguntar para você, você é de esquerda ou de direita? A melhor resposta talvez seja, eu sou de Cristo. Porque a nossa cidadania não está em partido, está nos céus. A nossa esperança não é um estado justo, é um eterno. E o nosso chamado não é defender ideologias, mas viver o Evangelho, que é o poder de Deus para transformar a sociedade e o coração humano. Portanto, se você se considera um cristão de esquerda, não se iluda. Use a sua voz para defender os pobres, mas também use o seu joelho para se dobrar diante de Deus. Apoie a justiça social,
mas não se comprometa de forma com uma agenda que vai contra os princípios dominantes da palavra de Deus. Quer dizer, caminhe entre os homens, mas viva para Cristo. Enfim, não importa se você está do lado da esquerda ou do lado da direita, no aspecto político. O importante é se você está no centro da vontade de Deus, porque é de lá que encontramos a verdadeira liberdade. É de lá que encontramos, aleluia, o verdadeiro progresso. Progresso para a alma, para a vida e, por que não dizer, para a eternidade.